E agora, galera, no nosso corte, quem vai contar a história para vocês é o Anderson Proença. Anderson, conta para vocês o que você trouxe de especial para a galera. Quem eu vou falar para vocês agora é da Dani Dawes, né, que é mais conhecida como a Viúva Negra, e ela é nascida no Alabama em 1905. Ela era uma das 5 crianças de um casal chamado James Hazel e Nancy Hazel. E ela passou uma infância muito pobre, sabe? Uma situação muito complicada mesmo, ao ponto dela não poder estudar, porque como ela tinha que trabalhar na fazenda, tinha toda aquela pressão ali da vida difícil. E ela sofria muito por causa do pai, porque o pai ele era muito rígido, sabe? Do jeito que ele tratava ela, a mãe. Então ela meio que começou a pegar uma antipatia pelo pai. E a mãe também, entendeu? Pelo fato dele ser autoritário e ficar proibindo elas de sair, de se divertir. Porque ele, na verdade, ele fazia isso porque na cabeça dele ele queria evitar que as filhas sofressem algum tipo de assédio, alguma coisa assim, que na época já não era nem tão raro, já acontecia. Mas isso não impediu que a Nani, né, a nossa personagem aqui, fosse molestada durante a sua adolescência. Né? E ela tinha um hábito de ler revistas de romance que contavam histórias românticas e tal. E ela sempre imaginava na cabeça dela um relacionamento, que ela fosse ter um relacionamento igual daquelas histórias ali amorosas, entendeu? Só que, por pressão até do próprio pai, ela conheceu um rapaz chamado Charles. E aos 16 anos, o pai obrigou que ela casasse com esse rapaz para constituir família e tal. E eles se conheceram até na época numa fábrica que eles trabalhavam, de ninho. Então, o casamento aconteceu, mesmo ela não querendo. Eles ficaram juntos durante 4 anos. E nesses 4 anos eles tiveram 4 filhos, né? Só que chegou um momento que o casamento começou a ir muito mal, tal, e aqueles problemas de casamento, e o cara começou a sair demais, beber, não voltava para casa, só voltava no dia seguinte, ele começou meio que se afastar. E o que aconteceu? Após o nascimento dessa 4ª filha, 2 dessas crianças, as mais novas, elas morreram com suspeita de intoxicação alimentar. E até depois que descobriram tudo que aconteceu na história dessa personagem que eu vou contar, eles acharam que essas 2 crianças que morreram intoxicadas, eles não conseguiram provar, mas eles deduziam que podem ter sido as primeiras vítimas dela. Ela ter matado os próprios filhos, né? E diante dessa suspeita, o marido ficou com medo e fugiu de casa. E levou a filha mais velha e a que era a mais novinha, que era recém-nascida, ficou para trás. Só depois de 1 ano depois dele ter fugido que ele retornou, pediu o divórcio e após essa separação, a Nani voltou para casa da mãe na companhia das 2 filhas, né? E esse primeiro ex-marido dela admitiu posteriormente que se divorciou com medo mesmo. Entendeu? Que ela tinha uns comportamentos muito estranhos. Apesar dela ser extremamente simpática, muito sorridente, muito alegre, ela tinha uns comportamentos muito estranhos. Então, dizem que essa foi a melhor decisão que ele tomou, porque ele poderia ter sido uma vítima em potencial ali. E aos 24 anos, a Nani se casou de novo. Foi o 2º casamento dela, com um operário. Só que esse cara... ele era um cara alcoólatra, sabe? Um cara muito problemático. Mas mesmo assim, ela ficou 16 anos casado com ele. Um cara muito super problemático e tal, mas ela foi que foi. Enquanto isso, a filha mais velha dela engravidou. E acabou dando à luz a uma menina, né? De mais ou menos 7 meses, né? Prematura. E no auxílio ali do parto, segundo contam os relatos, esse bebê não resistiu, acabou falecendo durante o parto. Só que a filha mais velha, como ela estava sob efeito de remédios, ela teve a impressão de ter visto a mãe enfiando alguma coisa no bebê. Mas ela não sabe dizer se isso era uma alucinação
devido ao remédio que ela, né, a droga que ela tinha usado ali para aguentar aquela dor do parto, ou se realmente aquilo aconteceu. Então ficou aquela dúvida ali no ar de novo. E a Florine, que era a filha mais caçula, disse que a Nani teria simplesmente alegado que sua neta já tinha nascido morta, que ela não tinha nada a ver, então esse assunto ficou para lá. Nunca foi esclarecido se realmente foi ela ou não que fez. Até que um certo dia, essa filha mais velha que tinha perdido esse bebê teve que deixar um outro filho que ela tinha, mais velho, aos cuidados da Nani, que era a avó no caso. E ela foi visitar o pai, que é o primeiro marido lá da história. Quando ela voltou, misteriosamente aconteceu um problema e essa criança, esse menino, morreu. Aí você vê que a história começa a desembolar ali numa série de mortes sem explicação, vamos assim dizer, né? E a autópsia acabou concluindo que esse menino morreu por asfixia por causas desconhecidas, não sabe o que foi que aconteceu. E logo depois desses ocorridos, por volta de 1945, estava tendo uma festa porque tinha acabado a Segunda Guerra. Então o marido dela encheu a cara, voltou para casa e forçou uma relação sexual, né, não consentida ali pela Nani. Né? E ela é indignada ali com a violência que ela sofreu, ela encheu a garrafa do cara de uísque de veneno de rato, o cara tomou e já sabemos o que aconteceu. Né? E ali foi o primeiro marido dela a ser morto. E não satisfeita, a Nani, depois desse ocorrido, porque assim, toda vez que tinha um problema, fazer uma explicação, ela mudava de cidade. Dava um problema, ela mudava de cidade. Dava um problema, ela mudava de cidade. Ela matou esse marido, foi para uma outra cidade e casou pela terceira vez, entendeu? Com esse rapaz que também era alcoólatra. Você vê que todos esses maridos que entravam na vida da Nani tinham o mesmo estilo assim de vida. Eu não sei se ela escolhia isso propositalmente ou se era uma coincidência da vida, mas parece que era um perfil que ela gostava, entendeu? E nesse novo matrimônio, ela se dava super bem com ele, a dona de casa lá perfeitinha, que fazia tudo, todo mundo gostava dela, tal. Só que logo após isso, o marido dela faleceu supostamente por um problema cardíaco e ninguém sabe. Não sabia na época o que foi que tinha acontecido. Aí eu falei assim, pô, a mulher perdeu o marido de novo, tal, não sei o quê. Só que depois de todo o processo e descoberto todas as mortes, foi descoberto que ela usava arsênico para matar as vítimas, né? Era o modo operante dela, vamos assim dizer. Ela envenenava por arsênico e na época até explicar, se estudar, né, que nós estamos falando em 1945, era muito mais difícil você descobrir as coisas ali do que agora, né? E, consequentemente, a gente descobre que todas as vítimas que vão passando pela vida dela, ela fazia uma apólice de seguro, ou essa pessoa tinha uma apólice de seguro. Por isso, o apelido Viúva Negra, não só por matar os maridos, mas ela tinha um interesse que era receber esse prêmio do seguro logo em seguida. Tanto que logo depois dela ter matado esse cara com arsênico, ela não contente com isso, ela foi até a cidade onde a sogra morava e do mesmo procedimento ela também matou a mãe do cara. E aí começa uma leva de mortes assim vindo na conta da nossa querida Amy, né? Manning, que depois dessas duas mortes seguidas, ela viajou mais uma vez para outra cidade, onde ela dirigiu-se para a casa da sua irmã, né, para arrumar um abrigo ali. E ao chegar na casa da irmã, ela verificou que a irmã estava dormindo. E para nossa surpresa, essa irmã nunca mais acordou. Então, provavelmente, mais uma vítima. E passado alguns dias, a assassino conheceu um quarto marido, né? O Richard. Que ao contrário dos antecessores, ele era um cara super de bem, sabe? Era fiel, tratava ela super bem e tal. Era o marido que ela almejava. Era um marido perfeito, se é que existe, né? Mas era o marido dos sonhos dela, vamos assim dizer.
E ambos começaram a morar junto, tal, tudo bem maravilhoso, até que a mãe do marido decidiu vir morar junto com ela. Entendeu? E nossa personagem não perdeu tempo e envenenou a mãe do marido. E porque ela alegou que gostava de privacidade e a sogra estava tirando a privacidade dela, então morreu a sogra. Aí o marido, o Richard, no caso, lamentou muito a morte da mãe e 3 meses depois perderia a sua vida também. Foi a próxima vítima da nossa serial killer. E o quinto e último marido, que foi o Samuel, eles se casaram em 53. E nesse mesmo ano, ele começou a ter muitos problemas estomacais. E foi para o médico, foi internado. E nesse meio tempo, o médico que estava tratando ele começou a achar que tinha algum problema além do que estava acontecendo, porque ele descobriu, na verdade, que ele estava sofrendo de uma gravíssima intoxicação, que não era um problema do estômago, era alguma coisa que ele estava ingerindo que estava causando esses problemas digestivos. E aí ele ficou durante quase um mês para ser tratado no hospital, ele foi tratado tudo direitinho. Ele recebeu alta, foi para casa e na noite da sua liberação, a Hernani matou ele em casa. E logo em seguida ela foi atrás da pólice de seguro do cara, retirou esse dinheiro e fugiu mais uma vez. Só que ocorre que, como aconteceu essa morte, o médico que estava tratando dele suspeitou da morte dele, sendo que ele tinha saído bem do hospital, né? Tinha sido curado. Então ele solicitou uma autópsia do corpo do cara. E aí foi constatada uma quantidade assustadora de arsênico dentro do organismo dele e tal. E aí começa a terminar os dias de liberdade da nossa serial killer, né? Que após a morte ela foi chamada para prestar depoimento, foi interrogada e lembrada dos ocorridos. Só que o policial em questão, que estava ali coletando as informações, o depoimento dela, notou uma parada muito estranha assim, no jeito dela. Que ao lembrar do ocorrido, ela começava a rir sem parar. Tipo assim, a mulher tinha uns acessos de riso, entendeu? Que levou também a um apelido que deram para ela, que ela era conhecida no termo inglês de Giggling Granny, ou a vovó risonha, porque ela tinha aquele aspecto de vovozinha, assim, ela era bem simpática, sabe? E durante esse interrogatório policial, ela começou a falar como é que ela matou, porque ela matou ele porque ele era pão duro. Ela dizia que esse último marido de Samuel era muito pão duro, por isso que ela matou ele. Aí em seguida ela começou a falar, assim, os policiais sem saber o que fazer, ver o tamanho da proporção ali da mulher, né, que estava ali sendo ouvida por um caso de um marido. Ela começou a relatar tudo, falou que o outro ela matou porque eles eram idiotas, bebiam, não tratavam lá bem. E ali ela começou a relatar que matou realmente os seus filhos, que matou o neto. Aí ela começou a botar tudo pra fora, cara. E no final ali do depoimento, o cara perguntou por que ela fazia isso. Tipo assim, qual era o que acontecia? Qual era a motivação dela? E ela disse que tudo que ela queria era ser amada e encontrar o verdadeiro amor, como nos livros. Só que isso não justificava os parentes, né? Os filhos e netos, né, que ela matou. Os amores até entenderia, era uma obsessão dela. Mas os parentes não tinham explicação. E todas essas vítimas que passaram pela vida dela começaram a investigar tudo, os corpos foram exumados, foi feito todo aquele trâmite de investigação e realmente descobriram que todos morreram do mesmo jeito, com doses letais de arsênico. E ela foi a julgamento, e em julgamento, ela já com um advogado defendendo ela alegou que o motivo real das práticas dos crimes dela era que
ela tinha tido um acidente aos 7 anos de idade, que ela bateu com a... Ela estava viajando de trem, aí por causa de algum motivo lá, o trem teria dado um solavanco, alguma coisa, uma freada, ela bateu a cabeça com no assento da frente, né? Que era uma barra de metal, e depois dali ela começou a ter umas excessivas dores de cabeça. Na verdade, foi uma desculpa, né, que criaram ali para tentar inocentar ela, para dizer que ela não fazia racionalmente, né? E não convenceu. E no dia 17 de maio de 55, ela foi condenada à prisão perpétua, pasmem, pelo 5º marido somente. Os outros crimes anteriores eles não conseguiram provar, mesmo ela declarando lá, eles não conseguiram provar, então ela só foi julgada por esse último marido. E ela foi presa, tal, foi para prisão, e 10 anos depois, ela presa, já em 1965, ela morreu por um problema de leucemia.